Nos dias de hoje, precisamos viver como seres irracionais para levarmos uma vida mais tranquila e com menos ansiedade. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre esta afirmação: viver como seres irracionais. Nós, como seres racionais, nós temos a capacidade de pensar antes de agir. Nós temos a capacidade de planejar, de criar, de produzir. E damos o nome a esta habilidade de inteligência. Outra característica que a gente possui, que os animais irracionais não possuem, é a mente. A mente é como se fosse o software do nosso cérebro. Ela arquiva todas as informações que a gente tem na vida, desde as nossas experiências, dos nossos aprendizados, das nossas culturas, dos nossos costumes, e em cima disso nós acabamos criando regras e julgamentos. E aí isso damos o nome de mente. Então, os seres racionais, eles possuem mente e inteligência, coisa que os seres irracionais não possuem. E aqui está o maior problema em relação a os seres racionais em relação aos seres irracionais da forma como levar a vida. Vou dar exemplos para que isso fique mais claro para você. Qual foi a última vez que você se envolveu numa briga e você estava totalmente errado? Eu vou repetir. Qual foi a última vez que você se envolveu numa briga e você estava totalmente errado? Esse é um dos maiores defeitos que a nossa mente nos provoca. Ela acaba sempre nos protegendo e sempre culpa a tudo e a todos, tá? E não assume parte da culpa, nos colocando sempre numa briga como vítimas, e a gente não assume a responsabilidade pela aquela briga ter acontecido. E isso nos impede de evoluir, inclusive, como pessoa. O segundo problema é o que a mente nos sabota, outra prova que a mente nos sabota, é quando você viu uma pessoa se descrever. Se você chegar a uma pessoa e falar o seguinte: olha, me fale para você, me descreva como você é. Você nunca vai ver essa pessoa se descrever como mentirosa, como mau caráter, como preguiçosa ou como infiel. Veja, eu não pedi para falar qualidade ou defeito. Eu falei: por favor, me descreva como você é. Essa pessoa nunca vai falar que ela é mentirosa, mesmo sendo. Nunca vai falar que ela é preguiçosa, que ela é mau caráter e que ela é infiel. Esse é um dos problemas que a nossa mente faz. Elas novamente nos protege e mascara os nossos defeitos para nos proteger, teoricamente, da sociedade. E isso não é o correto. Terceira coisa que a gente tem do problema da mente. A mente, ela te sabota quando você está naquele processo de motivação. Você está naquele dia que você está decidido a ir para a academia. E aí vem aquela voz na sua orelha falando o seguinte: não, hoje não. Descansa hoje, amanhã você começa. Um dia não vai fazer diferença. E é aqui que está o problema. Você escuta a sua mente e você se rende a ela. Um outro exemplo: você está disciplinado na sua dieta e aí bate aquela vontade de comer e aí vem aquela vozinha de novo. É só uma vez, come, amanhã você recomeça, né? E aí você vai, se rende à vozinha da sua mente e cai na tentação e come. Veja, a mente, ela acaba trazendo pensamentos para você aonde você falha dentro do que você estava motivado a fazer. E a um outro momento, a mente vem e te julga. E ela vem falar para você de que você é uma pessoa que não cumpre o que promete, de que você é uma pessoa que é pior que as outras, você é uma pessoa que é incapaz, e novamente nos coloca para baixo. Então veja, a mente, ela acaba nos sabotando em inúmeros momentos, dentro de uma briga, dentro de como a gente se descreve a outra pessoa, e dentro de como ela nos desmotiva para depois nos julgar.
Vamos pensar de uma forma diferente. Agora vamos para os seres irracionais. Vamos pegar um exemplo muito próximo, muita gente tem, é um cachorro. Preste atenção num cachorro. O cachorro, ele não se preocupa. A vida dele é brincar e dormir, e quando bate a fome, ele vai procurar o que comer. Quando bate a sede, ele vai procurar o que beber. O cachorro, ele vive 100% no presente. Ele não está preocupado com a política, ele não está preocupado com a aposentadoria, ele não está preocupado quando ele vai comer, ele não está preocupado com a saúde dele, ele não está preocupado com o futuro, ele não tá angustiado com o passado. Ele vive 100% no presente. Ele brinca e dorme e só vai se preocupar no que ele vai comer quando bater a fome. Olha só, quando um dono briga com o cachorro fica triste, mas rapidamente ele perdoa. Né? Ele logo ele já está se aproximando do dono que acabou de brigar com ele. E quando o dono sai e volta, o cachorro faz uma festa de alegria pelo retorno do seu dono. Aí eu te pergunto, quem que leva a melhor vida? O ser racional ou o ser irracional? Não estou dizendo que você não deva se preocupar com mais nada, que você não deva se preocupar com a sua saúde, com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o seu trabalho. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o excesso de preocupação que a gente vive hoje, né, com o nosso futuro, os arrependimentos do nosso passado, todos esses pensamentos de preocupação e de depressão que a gente tem em relação ao passado, é o fato de nós sermos seres racionais. E a gente permitir que a mente nos jogue esses pensamentos e a gente se rende a eles. Viver como ser irracional é viver uma vida de forma mais leve, esquecendo o que aconteceu no passado e deixando de se preocupar excessivamente com o que está para o futuro. Viver como um ser irracional é você viver uma vida mais leve, mais tranquila. Você vai viver um dia de cada vez. E você vai se preocupar somente com o que está dentro da sua capacidade de resolver. O que está fora da sua mão, por exemplo, o seu emprego, não depende só de você. Se a situação econômica estiver ruim, se o seu patrão decidir te demitir, você não tem um controle. Então não adianta se angustiar com isso. Vá um dia atrás do outro, vai fazendo o melhor que você pode, procure prestar o melhor serviço que você pode. E se acontecer, deixa para pensar depois que acontecer, que muitas vezes nem acontece. Né? O fato de a gente acabar pagando convênio de saúde, né, seguro do carro, para depois se enrolar em dívida com uma coisa que sequer aconteceu ou sequer vai acontecer. Né? É uma preocupação excessiva que a gente tem e que acaba às vezes nos tirando do estado de tranquilidade e nos deixando ansiosos. Né? Se você for pensar o que você precisa no dia para viver, é muito pouco. É muito pouco. Você precisa de um lugar para dormir e alguma coisa para comer. Né? Então, sobreviver não é difícil. Agora, se você tem uma condição financeira que permite tranquilamente você pagar um seguro do carro, para que você tenha uma tranquilidade caso você tenha uma colisão, se envolva no acidente, perfeito. Mas isso não pode ser um ponto de ansiedade para você, se você se enforca na dívida para garantir o seguro do carro, se você quer, você sabe se vai usar. Você não pode se enrolar com um convênio de saúde, quando você se enrola numa dívida para pagar as mensalidades, se você nem sequer sabe se vai necessitar dele, quando você necessitar, muitas vezes vai existir empecilhos, vai existir barreiras para impedir você de utilizar. Então, essas coisas, essas preocupações excessivas, a gente só deve assumir quando nós temos uma condição muito mais confortável. Quando você já tem todas as suas contas pagas, quando você já tem uma reserva de dinheiro e quando aquele pagamento não vai te pesar tanto. Porque se você for pensar, se você se cuidar,
mentalmente, fisicamente, se alimentar direito, dormir bem, não estar ansioso, você está mentalmente equilibrado, essas preocupações, esses gastos vão ser desnecessários. Dificilmente você vai necessitar de um tratamento de saúde, né? Dificilmente, se você estiver descansado, estiver atento, dirigindo com todo cuidado, você vai colidir o carro. Mas volto a repetir, não estou dizendo que você não deva ter, eu estou dizendo que você não deva se preocupar excessivamente. Essas coisas não devem te tirar o estado de conforto, o estado de tranquilidade, para que você se enforque em dívida e vive em prol de pagar essas contas e não tenha uma qualidade de vida mais tranquila. Sob esse ponto de vista, é onde eu quero chegar. Sobre os outros pontos de vista que eu comentei, a respeito da nossa mente, a dica que eu te dou, e que funciona, pelo menos para mim funciona muito bem, é toda vez que você sentir que uma coisa que você estava motivado, tá vindo alguma coisa para te desmotivar, algum pensamento para te desmotivar, você deve pensar da seguinte forma: através da consciência, procure identificar por que você está desmotivado e procure desafiar esse pensamento. Eu acho engraçado que a gente dá risada muitas vezes quando a gente identifica a manipulação da nossa própria mente em relação ao nosso ser. Através da sua consciência, muitas vezes você vai dar risada porque você vai perceber que a sua mente está tentando resguardar a energia, te deixar na zona de acomodação, na zona de conforto, para não sentir dor, para não sentir o esforço, né? Porque é muito mais fácil a gente ficar acomodado, a gente ficar parado, do que a gente se levantar, se trocar e ir para uma academia. Então, muitas vezes, quando eu tenho um planejamento e eu percebo que eu estou muito motivado para ir, e prestes a ir, eu estou me trocando, bate aquela vontade de não ir, é onde eu identifico o meu pensamento, onde eu identifico a minha mente tentando me dominar, e eu falo, não, conscientemente eu falo, eu vou de qualquer jeito, vai com dor mesmo, vai cansado mesmo, não tem desculpa, tá? Lembre-se, vencedores arranjam jeito, perdedores arranjam desculpa. Vencedores arranjam jeito, perdedores arranjam desculpa, certo? Não existe amanhã, é hoje, amanhã e depois. Então não existe começar amanhã, tem que começar é hoje. É assim que você vai evoluir, né? Então, no vídeo de hoje, quando eu digo que você deve viver de forma irracional, é que você identifique, dentro das qualidades que nos diferenciam dos seres irracionais, o que isso nos prejudica em relação aos seres irracionais. Os seres irracionais, eles não se preocupam excessivamente. Eles vivem 100% no dia de hoje. A gente vive pensando no futuro e vive angustiado com coisas no passado que a gente não fez ou deveria ter feito diferente. A gente tem que esquecer o que ficou para o passado. E devemos não preocupar excessivamente com o futuro. Devemos viver mais no presente, nos programando no que a gente vai fazer um dia atrás do outro e não deixando a mente nos sabotar, utilizando da sua inteligência, através da sua consciência, identificando os pensamentos negativos que estão vindo naquele momento e você confrontando ele com a sua consciência, né? E vencendo, você tem que dominar a sua mente para que você atinja os resultados. Essa é a minha dica de hoje, tá bom? Se esse vídeo valeu alguma coisa para você, se ficou claro, espero que tenha ficado claro a reflexão. Deixa um like, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Se não ficou claro, por favor, faça um comentário onde você teve dificuldade de entender, que aí eu respondo para você, para que isso fique de forma mais clara. Não tenho a verdade absoluta, mas a ideia, como eu falo, é te provocar a reflexão. Pense sobre esse assunto, como você está levando a vida, se você não está excessivamente ansioso, se você não está extremamente depressivo com o seu passado, porque você não fez ou você deveria ter feito diferente. Esquece isso. Não adianta mais. Viva o hoje. Se programe.
Não permite que a mente te domine para depois ela te julgar. Faça tudo com consciência. E a gente se vê num próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, abraço, se cuide.